Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá e bem-vindos a mais um episódio das Super Talks, o podcast das Super Brands. A fascinante dinâmica de concorrência entre marcas e a forma como elas coabitam no mercado pode ter tanto de desafio como de oportunidade. Uma marca inovadora que não tenha concorrência tem obviamente mais espaço no mercado. Por outro lado, quando a concorrência é forte, o desafio de não fazer mais do mesmo permite impulsionar o mercado, criando novos produtos e estratégias de negócio, levando as marcas a crescer e a desenvolver ritmos por vezes acelerados. Esta é uma discussão fundamental num panorama em constante mudança, onde a inovação permite muitas vezes a criação de novas oportunidades. Para abordarmos este tema, temos hoje connosco Cláudia Reis. Olá, Cláudia, bem-vinda. Muito obrigada pela disponibilidade de se juntar a nós nesta conversa. Cláudia é licenciada em Gestão de Empresas pelo ISCTE e completou várias formações executivas em marketing. Ao longo da sua carreira, passou pelo departamento de marketing de várias empresas, nomeadamente a da Walt Disney Company, Nivea, Dirup e Shiseido. Nestas funções, coordenou estratégias de marketing, liderou o desenvolvimento de produtos e geriu múltiplas parcerias. Já desempenhou anteriormente a função de Marketing Business Partner, liderando a agenda de marketing para Espanha, Portugal e Turquia, nas áreas de mobilidade e conveniência na BP Energy. Atualmente está na Castrol, uma empresa do Grupo BP, onde foi recentemente nomeada Global Marine and Energy Brand and Communication Manager. Cláudia, para começar, gostávamos de saber aqui a tua visão sobre este desafio da concorrência de mercado, não especificamente no ramo em que trabalhas atualmente, mas daquilo que tens vindo a observar ao longo do teu percurso. Quais são os desafios e as oportunidades que vês nesta questão da concorrência de mercado? Olá, Diana. Antes de mais, obrigada pelo convite, e é um prazer estar aqui hoje e poder partilhar também e ter aqui esta conversa para vermos como a concorrência pode ser um desafio, uma oportunidade. Na minha opinião, eu acho que é uma oportunidade, porque na realidade e no momento onde vivemos, onde existe tanto ruído e tantas marcas a atuarem, dependendo obviamente das indústrias, porque existem indústrias com mais barreiras e outras com menos barreiras, a concorrência existe, mas não opera individualmente, ou seja, nós operamos como empresas, como marcas, não só com a concorrência, mas também principalmente com os consumidores, que são os que realmente tomam as decisões, e também com as inerências existentes no mercado que às vezes não controlamos, não é? As guerras, a inflação, são tudo fatores externos que não são controlados pelas marcas. Acima de tudo, o que as marcas têm que fazer, na minha perspectiva, é seguir o seu caminho, ter muito claro o que é que são as suas valências, ter muito claro quem é que querem atingir, que target querem atingir, que categorias de produtos trabalham e em que mercados querem atuar, e ser coerentes nesse caminho. E relativamente à concorrência, obviamente que a concorrência está lá e temos que a observar, e como marketing é uma grande parte da função de marketer é observar a concorrência, porque na realidade, como referi também antes, as marcas não estão lá ou não operam sozinhas. Existe um ecossistema variado que tem que observar, e um caso de um marketer ou de um gestor de produto ou de um marketing manager, o que seja, tem que observar não só o seu cliente, mas também a concorrência, e atuar em conformidade, e também ser a voz dentro da empresa, não só do consumidor, mas também da concorrência, porque muitas vezes são as pessoas do marketing que dizem o que é que a concorrência está a fazer, o que é que o consumidor necessita e como é que se tem que atuar. Depois é a agilidade da empresa, que pode ser maior ou menor, para depois se adaptar a essas mudanças. Mas acima de tudo, eu acho que a concorrência é boa para o mercado e também para os consumidores, porque leva a que se desenvolvam, e o que tu dizias em relação à inovação, leva a também que
as próprias marcas, para serem competitivas, têm que estar abertas a abrir o seu portfólio de produtos ou de serviços, e isso é uma enorme vantagem para os consumidores que têm mais oferta. Enquanto profissional e com este percurso que tens tão variado, quais são as vantagens que tu vês nessa lógica de teres um percurso tão variado nos dias de hoje e ao fim destes anos de atividade em vários setores, passando por vários cargos? Conta-nos um bocadinho dessa experiência. Sim, já me fizeram várias vezes essa pergunta. Em mais de 20 anos de experiência em marketing, eu só vejo vantagens em ter um percurso não linear. E já por várias vezes me perguntaram isso, inclusivamente em entrevistas que fiz para às vezes cargos, a reportar a mim ou não. É precisamente isso, é de perguntarem, eu estou há 10 anos a fazer trabalho em tecnologia ou trabalho em tecnologia, estou digamos que limitada a este mercado. Isso não é uma verdade, eu sou a prova disso, porque transitei de indústrias completamente não relacionadas entre si, e mercados premium, mercados não premium, grande consumo, indústria mais seletiva, entretenimento, e posso dizer que no final a nossa experiência é o resultado dessas experiências e dão-nos uma visão, na minha opinião, muito mais holística e muito mais variada, e que também permite, quando existe um problema, ter uma visão diferente, não tão fechada, mas muito mais aberta, porque muitas vezes podes ir buscar uma experiência a um sítio, outra experiência a outro, e isso faz com que complete a tua decisão ou o teu pensamento. Hoje em dia também as coisas mudaram muito, e isso acho que é um ponto muito importante para os novos profissionais, que eu acho que hoje em dia os desafios são muito grandes, sempre foram na área do marketing, porque é uma área muito exigente, porque está sempre em evolução. Isso também é a parte que eu adoro e que me faz ser uma apaixonada pelo marketing, porque une 3 coisas que para mim são fundamentais e que, pelo menos, que eu adoro, que é a estratégia, é a criatividade e também são os comportamentos. Portanto, e o marketing une estas valências, e esse é o único. A área de finanças não o faz, a área de logística não o faz. Portanto, isso é uma questão que sempre me atraiu e que me leva a estar há muitos anos dentro da área do marketing. E a área do marketing é muito diversificada, não é publicidade, como se pensava muitas vezes no passado, é muito mais que isso. O marketing pode ser um driver muito e fundamental na estratégia de uma empresa. Hoje em dia as coisas mudaram fundamentalmente, e áreas como a tecnologia, o marketing digital não existiam quando eu comecei a trabalhar. Já sou um bocadinho jurássica. Na realidade, o marketing tradicional hoje em dia, que tinha muito os basilares da comunicação, hoje em dia estão muito mais diversificados. Isso é mau ou bom? Eu acho que é ótimo. Agora, é uma exigência para os profissionais que têm que se adaptar, que têm que continuar a aprender, têm que continuar a ser curiosos, no sentido de se poderem adaptar e continuar a aportar valor, porque isso também é muito importante. Hoje em dia eu acho que o grande desafio dos profissionais que entram no mercado é que a pressão é enorme. O percurso já não é tão linear, porque no passado nós fazíamos uma licenciatura, uma pós-graduação, um MBA e pam, resultados. Hoje em dia não. Têm que ser muito mais criativos e têm que se mostrar essa criatividade quando estão a posicionar-se para uma posição numa empresa. Mas, em resumo, eu, na minha opinião, tem imensas vantagens ter uma experiência diversificada. Falando dessa experiência enriquecedora, na verdade, não é? Que acaba por dar aqui outros inputs, não é? Acaba por enriquecer muito mais, ter essa visão holística como referias. Voltando aqui um bocadinho ao tema do podcast, que é canibalização ou coexistência permanente, ou como quem diz, conviver com a concorrência ou tentar aniquilá-la.
Qual é que consideras a abordagem mais normal e mais desafiante dentro do mercado, não é? Esta coexistência permanente ou esta questão de colocar a concorrência de parte e sair então, se calhar, daquele ecossistema que falavas? Acho que claramente a coexistência é o caminho normal e saudável em todas as indústrias, e quer que tenham mais concorrência ou menos concorrência, mas acho que não existe outra forma senão, e principalmente nos dias de hoje. Obviamente que as empresas pelas quais tive a sorte de passar são empresas muito grandes, mas existem hoje em dia empresas pequenas, startups, que hoje em dia já não se chama tanto startup, mas pronto, no mundo do do entrepreneurship, como se usa também hoje em dia muito, existe imensa concorrência e não é necessário ser uma grande empresa para poder ter uma grande faturação ou poder ter uma grande representatividade no mercado. Então, para mim, a coexistência é normal e saudável. Mais uma vez, nessa coexistência é muito importante conhecer quem são os nossos concorrentes, mas também, como referi anteriormente, é muito importante conhecer quem é o nosso target, para quem queremos vender, conhecer muito bem quais é que são as dores desse target e como é que nós podemos colmatar com os nossos produtos ou serviços essas dores. Por isso é fundamental que as marcas e a concorrência dessas marcas tenham uma enorme empatia pelo que é o seu consumidor, não é? Pelo seu consumidor, cliente, quer no mercado de consumer, de CPG, de marcas de package de produtos fast moving consumer goods ou B2B. É muito importante conhecer quem é que é o nosso cliente e que necessidades tem. E para isso é muito importante os insights. E, por exemplo, no caso da empresa onde eu estou agora, também sou muito afortunada porque tenho imensos insights, acesso a muita informação. É muito importante conhecer como é que os clientes ou os consumidores veem a nossa marca, portanto, dados como a brand health, desmissão de marca, o que é também o voice of the customer, mas muito importante é a brand equity, a equidade da marca que mede, digamos que consegue ver e está provado que as marcas com mais penetração, ou seja, aquelas que são mais usadas, digamos, num determinado período de tempo, são as marcas com maior equidade. Porquê? Porque são mais conhecidas, têm mais pontos de ligação com os clientes ou consumidores. Quanto mais pontos de ligação existirem com o cliente ou consumidor, mais possibilidade esse cliente ou consumidor irá consumir a nossa marca. Por isso aqui também a importância da comunicação, não é? Porque se comunicarmos mais a nossa marca, obviamente que ela será mais conhecida. Quem não é conhecido não é escolhido, não é? Isso é... agora o grande desafio é onde é que esse consumidor está e como é que o vamos impactar. Nesta empatia que eu falava antes, é muito importante entender também onde é que está a atenção desse consumidor. Porque pode estar em diversos sítios e hoje em dia, versus quando eu comecei a trabalhar, que estava na televisão, ou no outdoor, ou na rádio, hoje em dia não. Está em muitos sítios e muito concentrado no telemóvel, não é? Onde está basicamente tudo. Portanto, é extremamente importante entender a concorrência, obviamente, mas também entender como os nossos clientes ou consumidores nos veem e veem a concorrência. Porque só assim consegues fazer uma estratégia que vá de encontro a essas necessidades e que gere lucro, não é? Que seja de acordo também com os objetivos da empresa, que isso é fundamental. Não referi, mas isso é fundamental. Quando delineas uma estratégia que tem que estar em linha com os objetivos de negócio da empresa. Achas que parte da consciência da concorrência, além de, obviamente, das marcas, como dizias, terem que conhecer muito bem o seu público, as suas necessidades, saberem para quem é que estão a falar e ter a consciência da concorrência, achas que isto pode ser parte de um motor impulsionador para estratégias de comunicação mais fortes por parte da marca? Sim, eu acho que lá está. As marcas não atuam sozinhas, certo? E quando tens um portfólio de produtos ou serviço, tens que perceber quais é que são as tendências de mercado, não é? E também para onde é que a concorrência está a ir e analisar
constantemente, portanto a parte também analítica é fundamental na área do marketing. Isso também muitas vezes não é falado, mas, e principalmente hoje que existe acesso a muita informação, é como é que tu analisas essa informação, não é? Mas tendo acesso a essa informação pode-te ajudar a tomar decisões e que podem passar por lançar um novo produto, um novo serviço, porque a concorrência o tem e tu tens que ter os básicos e os mínimos para ser competitivo, ou então, nesse momento, não é a estratégia da tua empresa ou porque não existem recursos internamente para poderes apostar nessa inovação, não é? Porque ser inovador implica haver uma aposta da companhia nessa inovação. Implica custos, implica desenvolvimento, implica dedicação, recursos, como referi. Portanto, tem que haver, digamos, um equilíbrio de tudo isso. Não é só porque a concorrência faz que nós temos que fazer, mas temos que ser competitivos. Portanto, resta saber é o como, porque às vezes pode não ser através de um produto, pode ser através de um serviço, ou tu podes não ter exatamente aquele produto igual, mas tens outro serviço que colmata a concorrência. Portanto, são várias variáveis que têm que ser tidas em conta quando lanças um produto ou um serviço no mercado, porque os custos inerentes são elevados. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste sim, tem que haver aqui um equilíbrio efetivamente e uma análise muito cuidada também daquilo que a concorrência faz e não só do próprio mercado em si, obviamente. Falando agora mais direcionado para o campo das energias, consideras existir espaço para várias marcas num mercado tão competitivo como este ou acreditas que há mercados específicos para marcas específicas? Bom, o mercado das energias está a passar por uma fase de transição, como sabes, brutal, o que cria tanto desafios como oportunidades para as marcas. Eu gostava só de mencionar um estudo que saiu hoje no Jornal Económico, que se chama o BP Energy Outlook e passo aqui a referir, a mencionar aqui algumas partes deste estudo, porque acho que pode ser interessante para a audiência. Só para terem uma ideia, o consumo global do petróleo deverá atingir o pico em 2025 e que representa um aumento para 102 milhões de barris diários. No entanto, a partir daí há uma estimativa que o consumo vai se reduzir e porque vão-se utilizar outras energias alternativas, como as energias renováveis, a energia eólica, por exemplo. E isto ou seja, uma situação que é um desafio, não é? Um desafio não só ambiental, que cada vez está mais perto, não é? Não está em 2050, está já, porque todos os vivemos, não é? Os pequenos exemplos, como a água no Algarve, eu tive de férias estas semanas e vi, e na realidade há que atuar rapidamente. Portanto, estas energias alternativas terminam por ser também oportunidades para outras marcas. Portanto, são um desafio, mas também uma oportunidade. Neste caso, a BP está a fazer um grande investimento nas energias renováveis e também a fazer uma aposta importante no futuro. E isto abre portas não só para outros produtos dentro das marcas, mas também para outras marcas poderem penetrar no mercado. Portanto, no mercado competitivo, voltando ao nosso tema central, há espaço sempre e quando exista uma capacidade de inovação e de adaptação, não só à legislação, que é muito importante, mas também ao próprio ecossistema onde as empresas atuam e as necessidades do mercado. O importante é oferecer soluções únicas. Isso também às vezes é mais difícil, principalmente no mundo das commodities. Por isso é que muitas empresas energéticas, e falando, por exemplo, especificamente no mercado português e espanhol, existe também uma grande aposta na conveniência, isto falando agora mais do retalho, nas estações de serviço. Se tens observado, há cada vez mais uma grande aposta, uma renovação das lojas. Em Espanha, por exemplo, a BP lançou um novo conceito de marca, que é o Albin Café, que já tinha sido lançado noutros países internacionalmente, e isto no sentido de fazer outro tipo de apostas e de tentar diversificar a experiência e dar mais oportunidades e outra experiência ao cliente quando vem a um posto BP. Ainda dentro deste campo, deste tema central, que oportunidades podem surgir quando existe assim uma concorrência ou um mercado extremamente competitivo?
Consideras que dentro da marca ou da empresa a concorrência influencia e estimula a inovação, ou há mais fatores além de... Aliás, já falámos aqui um bocadinho, não é? Há vários, mas achas que o facto de termos aqui um mercado muito competitivo, isto também pode influenciar aqui a inovação nas marcas? Claramente influencia, e até gostava de partilhar um exemplo na minha carreira. Mas eu acho que aqui, mais do que a necessidade de inovar, eu gostava também de dar um shout-out aos profissionais de marketing, porque muitos deles, hoje em dia principalmente, que o marketing está muito visto como marketing performance, não é? Que é a análise do curto prazo, que são as métricas, digamos, comuns da avaliação de uma campanha, por exemplo, é o growth marketing, porque o marketing devia estar centrado, um profissional de marketing centrado no longo prazo, no médio e longo prazo. E aí isto relaciona com o que mencionas da questão da inovação. Portanto, num plano de marketing, que cada vez mais é mais difícil. Quando eu comecei a trabalhar, fazíamos planos de marketing há 5, 6 anos. Hoje em dia é muito mais complicado fazê-lo. Obviamente, dependendo das indústrias, no mercado das energias, tens sempre que trabalhar com muito tempo de antecedência, porque os produtos demoram muito tempo a desenvolver-se, tens aprovações de milhentas entidades e é muito mais complicado. Mas, num plano de marketing, de uma empresa média, onde um produto que não seja se calhar tão desafiante como o mercado das energias, tens sempre de pensar no futuro, tens sempre de pensar no curto, no médio e no longo prazo. E por isso queria aqui referir a questão da importância do marketing para esse crescimento na empresa e na inovação. Eu gostava de dar um exemplo da minha experiência na Dirup, das tintas Dirup. Quando eu saí da Shiseido, contrataram porque vinha de um mercado que não tinha nada a ver, e o objetivo era trazer um bocadinho mais de emocionalidade ao mercado, que é uma commodity, não é? O mercado das tintas é uma tinta, não é? E o desafio era tentar trazer mais emocionalidade a este tipo de produto. E posso dizer que em 3 anos lançámos 6 novos conceitos. E seja um mercado competitivo, como sabes, existem players importantes, o preço é um dos principais fatores de decisão. E um grande desafio das marcas que trabalham com commodities é sair desse universo do preço. E como é que sai do universo do preço? Através da inovação. E só por mencionar 2 ou 3 conceitos que na altura lançámos, por exemplo, uma tinta para quartos de bebés, que tinha por trás uma psicologia das cores que afetava a evolução do bebê. Foi um conceito muito giro, e era uma tinta ecológica, que na altura foi bastante inovador, que tinha que ir alinhado também com uma enorme legislação, mas um conceito que era para um target muito específico, e estou a falar de produtos do it yourself, não estou a falar de produtos para contractors, para arquitetos, nem mais específicos. Estamos a falar de um produto para um grande consumo dentro do DIY. Ou, por exemplo, um conceito ligado ao mundo do futebol. Portanto, na altura lançámos um kit com tintas com as cores dos 3 clubes, não, separado, não é? 3 kits diferentes, com stickers, com stencils e também com imagens para as pessoas repercutirem ou reproduzirem no seu quarto ou sala ou o que for, aquele visual. E isso, para além de muitos outros conceitos que lançámos, ligados mais com a parte de decoração, inclusive presença na Moda Lisboa. Portanto, isto para te dizer que a inovação é sempre possível, quer havendo produtos concorrentes ou não. Eu acho que é um driver que leva ao crescimento. E, portanto, o crescimento não devia estar só dependente do que a concorrência faz. Cada marca devia fazer o seu caminho e devia, acima de tudo, mostrar o seu posicionamento, como é que se posiciona, a quem é que quer entregar os produtos e como é que quer ser vista, porque no final do dia as marcas podem dizer que são muita coisa, mas no final do dia são as pessoas que dizem que aquela marca representa isto para mim ou não. Portanto, em resumo, acho que é extremamente importante a inovação, mas que não seja só dependente da concorrência. Bastante interessante esse ponto, e efetivamente esta questão das marcas terem esta capacidade e terem esse drive dentro da sua própria estratégia, obviamente, independentemente daquilo que a concorrência faz ou não, mas criarem ali um foco, e essas ideias são bastante interessantes. Eu não conhecia
E é bastante interessante esses conceitos que vocês lançaram na altura. A nível de um ambiente competitivo e que obviamente sabemos que é desafiante, embora possa ser saudável, gostávamos, não sei se tens algum exemplo que gostarias de partilhar e que consideres relevante, seja nesta área em que estás atualmente ou noutra que tenhas trabalhado, do que é uma concorrência saudável. Eu acho que para manter uma concorrência saudável, acima de tudo, tem que existir ética empresarial, transparência e haver uma cooperação quando possível. No caso das empresas onde eu tenho trabalhado, e acho que até falámos disso um bocadinho offline, foi assim, cada vez mais existe uma grande, não digo perseguição, mas um grande controle por causa da ética, que não podes efetivamente falar com concorrência. E no mercado das energias, na Disney já acontecia, portanto nós somos obrigados a assinar e a ter cursos constantemente sobre ética e compliance. Portanto, eu aqui acho que a concorrência e a cooperação com a concorrência muitas vezes é o retalho ou o governo que junta as marcas para uma decisão conjunta, não tantas marcas entre si, porque essa situação nem sequer é ética. Eu gostava de falar de outra oportunidade, que se calhar não entre concorrência, mas entre empresas que podem complementar. E aí eu acho que gostava também de referir a importância das parcerias. É um bocadinho diferente do que perguntas, mas muitas vezes é possível encontrar elos comuns entre duas empresas que podem ser concorrentes em algumas áreas e não ser noutras, e que em conjunto conseguem desenvolver as suas marcas e os seus produtos. Eu vou dar um exemplo da minha experiência na Disney, que durante algum tempo fui responsável pelas parcerias. E o que é que são nas parcerias na Disney? Basicamente, tu pões ao dispor das marcas a propriedade intelectual e permites a marcas muito diversas, como podem ser da banca, dos seguros, pode ser uma Câmara Municipal que querem falar sobre bullying ou querem falar sobre segurança nas estradas e usar as personagens para comunicar essa mensagem, para ter mais ressonância no consumidor. Ou seja, eu queria aqui fazer um bocadinho o twist à pergunta que tu me fizeste, não só para mencionar que às vezes podem haver alianças estratégicas que podem fazer com que as duas marcas possam ter, no caso da Disney, tinha mais visibilidade noutras áreas, e no caso das outras empresas com a qual fazia as parcerias, ter essa oportunidade de utilizar o Mickey ou outro personagem a contar a história dessa empresa, mas de uma forma que tenha muito mais ressonância no consumidor final. Isso é bastante interessante, essa visão desta questão, que não estamos a falar propriamente de concorrência, mas lá está esta ligação, estas parcerias, estas sinergias que se vão criando e que permitem, obviamente, às empresas ser um win-win e às marcas ser um win-win de diferentes visões e diferentes formas. De que maneira é que achas que o posicionamento de uma marca ajuda a diferenciar-se dos seus concorrentes? E se nos podes dar aqui mais alguns exemplos, além desse que já partilhaste connosco, de algumas campanhas que, na tua opinião, tenham sido totalmente inovadoras. Ou seja, mas podem ser exemplos teus ou de outros que queiras referir. Focaste num tema que é fundamental. O posicionamento da marca é essencial para nos poder diferenciar versus a concorrência. E as marcas, acima de tudo, para se diferenciarem, elas têm que ser, hoje em dia uma palavra também muito usada, não é? Meaningful. A marca tem que ser, mostrar claramente em que área atua, em que categorias atua, que produto ou serviço entrega, em que estado está a categoria, se é um estado mais maduro, menos maduro. Isso vai determinar também como é que ela se posiciona. Ou também o próprio tamanho da marca, não é? Porque há marcas grandes e marcas pequenas, a sua evolução ou vai se posicionar de uma forma diferente, porque uma marca grande é mais difícil de crescer ou não. Uma marca mais pequena se calhar é mais ágil e pode via
inovação, ir tocar outras áreas de mercado dentro fora da sua categoria. Isto para dizer que para uma marca ser significativa ou meaningful é extremamente importante, e eu falo muito disto, vou falar outra vez, que é a importância de conhecermos o consumidor e as suas necessidades e poder, com as nossas marcas, ir e colmatar essas necessidades. Portanto, tem que haver muita claridade. A marca tem que explicar muito bem aquilo que faz, para quem faz e como faz. A partir daí é uma base já muito importante para já ter um posicionamento de marca claro. Vou destacar 2 exemplos, que são se calhar 2 exemplos um bocadinho velhinhos, mas que eu acho que são muito, muito interessantes. Um deles é da campanha da Dove, do Real Beauty, que na altura, e eu trabalhava em cosmética seletiva, onde a beleza não é a parte mais importante, não é? Não se pode mostrar falhas, não é? Hoje em dia já as coisas estão muito diferentes, mas foi a marca que conseguiu ter a coragem de falar da questão da beleza real, não é? Pela primeira vez, eu acho que todos nos lembramos deste posicionamento, e isto fez com que tocassem áreas como a questão da autoestima das mulheres, a questão de que tem várias variantes, não é só a beleza, mas também a beleza física, mas também toca a beleza interior. Portanto, eu queria destacar esta campanha como bastante inovadora na altura. Hoje em dia já tens muitas marcas a mostrar isso, a questão da inclusividade, basta estares 3 minutos a ver spots de televisão que vês que a inclusividade está em todo lado. E outro exemplo é da Apple. Não sou muito diferente de muita gente, não é? Acho que a Apple é uma marca que toca emocionalmente, mas que nem sempre o fez. Portanto, ao início, e quando tiveram alguns problemas financeiros, tiveram que, digamos, reinventar-se ou reengenhar, fazer um reverse engineer, e por isso, porque posicionaram-se como uma marca de criativa e inovadora, não é? E hoje em dia, e o meu marido, por exemplo, é completamente Android e eu sou Apple, e temos constantemente discussões qual é que é melhor. e não há melhor, não é? É aquela tal conexão, e a Apple conseguiu fazer isso através de uma campanha muito importante que fez na altura. Estamos a chegar aqui ao fim da nossa entrevista, Cláudia. Que conselho ou boa prática achas essencial para qualquer marca ou empresa que pratique nos dias de hoje? Eu acho que as empresas são feitas de pessoas, não é? Então, se calhar vou aqui mencionar alguns pontos que eu valorizo numa pessoa. Portanto, a questão da ética e da transparência tem que estar. Mais uma vez, as empresas têm que walk the talk, não? Não podem dizer que são uma coisa e depois são outra. E se as pessoas hoje em dia têm acesso a tanta informação e existem tantos fóruns onde, para o bem ou para o mal, não é? Tens todas as informações sobre as empresas. Portanto, eu destacaria mais na parte quase de comportamento estes 2 pontos, mas para além disso, eu acho que é extremamente importante, hoje em dia, cada vez mais, a adaptabilidade, não é? Que já referimos várias vezes, à concorrência, ao mercado, a todos os fatores externos, mas destacaria também a capacidade de arriscar. E isto aqui é um ponto que, principalmente em grandes corporações, é difícil, não é? É mais fácil em pequenas empresas haver essa agilidade para o risco, porque o risco se calhar tem menos impacto no P&L no final do dia, não é? Nos resultados. Mas acho que é extremamente importante, e cada vez mais as empresas têm que arriscar, os profissionais temos que arriscar. E eu acho um ponto também muito importante que é a retenção de talento, que muitas vezes, e eu trabalho com várias geografias, vejo bastantes diferenças, e no caso acho que já me deparei com algumas irregularidades, não digo algumas coisas que me surpreendem, que acho que as empresas às vezes podem de tentar reter mais, se calhar através de
conhecendo melhor o colaborador, conhecendo melhor as suas necessidades. Portanto, eu acho que este é um ponto também muito importante que as empresas hoje em dia, principalmente a nova geração, a geração que não trabalha 12 horas por dia, como se fazia há uns anos atrás, que tem outras prioridades, e nesse aspecto também de tirar o chapéu. E as empresas têm que fazer essa adaptação a este novo público. Portanto, em resumo, não só questões mais quase pessoais, como questões mais empresariais. O papel do marketing no meio disto tudo é ter um foco muito no crescimento, é continuar com a curiosidade, que também acho que é muito falado e muito mencionado em várias conversas, mas eu acho claramente a curiosidade é um driver muito importante num profissional de marketing. Sem dúvida que sim, e toda essa dinâmica que estamos agora a assistir também, não é? Com estes novos recursos que estão a sair das universidades, todas estas coisas agora estão a mudar, e as marcas têm que se adaptar, e as empresas também. Acaba por ser aqui um jogo um bocadinho diferente daquela que todos que já conhecíamos, não é? E isso também é interessante, e por lado do marketing também pode ser explorado de outra forma, claro que sim. Acabámos por falar aqui também um bocadinho sobre os ecossistemas e sobre aqui os percursos diferentes, sobre éticas, sobre novos perfis a entrar no mercado, sobre a concorrência, a importância dela e a importância que as marcas assumem no mercado com o seu posicionamento. Em jeito de conclusão, Cláudia, qual foi o melhor ou o pior conselho profissional que já recebeste e que gostarias de partilhar com os profissionais das marcas? Olha, o melhor, gosto de começar pelo positivo. O melhor acho que o networking. Isso cada vez mais é a chave. Independentemente de estares a trabalhar, não estares a trabalhar, as pessoas estão abertas a falar contigo. E é questão de tentar. Às vezes é perseguir, às vezes é frustrante, nem todas as pessoas nos respondem, mas é muito importante, primeiro, poderes falar ter uma rede de contactos alargada, de pessoas que conheces melhor ou menos bem ou menos bem, mas são pessoas que mais tarde ou mais cedo poderá haver uma conexão, e poderá haver um ponto de ligação que se podem entreajudar. Portanto, para mim é fundamental não só pedir ajuda, as pessoas estão abertas a falar connosco, mesmo pessoas de níveis C-suite estão abertas a falar connosco e a ajudar-nos. Portanto, esse para mim foi um conselho que me deram, que eu continuo, se calhar às vezes menos consistentemente, mas é algo que eu tento fazer e incorporar na minha agenda, não só tentar falar com pessoas para me ajudarem a mim, mas também para eu poder ajudar, porque eu sei muitas vezes que podes ajudar, encaminhar, olha, faz mais assim, mais assado, e muitas vezes sou contactada a frio no LinkedIn e eu acabo por dedicar algum tempo a este tipo de contactos ou de pessoas. Acho que uma parte menos boa é, em algum momento, referindo um ponto que eu referi anteriormente, que é estou nesta indústria, não consigo mudar, não, tu já estás há 5 anos a fazer cosmética, vai ser muito difícil mudares de área. Isso não é verdade. Portanto, o meu caso é o exemplo disso. É sempre possível mudar. Todas as experiências acrescentam. O caminho pode ser duro, porque as mudanças é diferente de estares 20 anos numa empresa. A estabilidade é diferente, cada vez que mudas vai tudo a zero, não é? Tens de começar de novo, e isso, o desafio é muito maior, mas também te permite crescer mais rapidamente, ser desafiado, aprender mais rapidamente. Tens que aprender várias coisas num curto espaço de tempo para poder entregar. Portanto, eu não teria medo de mudar se a situação não é agradável no momento em que estás, na empresa onde estás, não te sentes bem, feliz, fulfilled. Então há que procurar outras alternativas, e que cada experiência acrescenta e é uma preparação para a próxima. Acredito muito nisso. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada por estares aqui connosco nesta conversa.
E assim, chegamos ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands. Estaremos de volta já na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir os episódios no podcast da RFM e nas restantes plataformas. Obrigada e até para a semana. Super Talks By Super Brands.